Turma, oficialmente, mais uma vez, boa noite. Vamos dar início aí às nossas atividades do dia de hoje, tá? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós estamos na terceira aula, né, prática da disciplina de Ciências Morfofuncionais do Sistema Nervoso e Cardiorrespiratório. Então, a gente já está aí chegando no finalzinho aí da disciplina. Só faltando mais uma aula para finalizar na semana que vem. E o nossa aula de hoje, o assunto da nossa aula de hoje. Espera aí só um pouquinho, tá? Tem gente para entrar. Pronto. E o nosso tema da aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema cardiovascular, né? Que a gente pode também chamar o sistema cardiovascular de sistema circulatório, que as duas nomenclaturas estão certas. Aí, dentro do sistema cardiovascular, na nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre a morfologia desse sistema, tanto a parte interna como a parte externa do coração, também será estudado. E aí, dentro dessa morfologia, desse sistema cardiovascular, nós vamos ver um pouquinho também sobre as características histológicas desse sistema e nós vamos ver as características do coração, dos vasos sanguíneos, e a gente vai identificar suas principais estruturas. Então, na nossa aula de hoje, nós teremos 3 procedimentos. Nós vamos ter 2 lâminas para analisar a parte histológica dessas lâminas e sempre correlacionando com a função. Então, a gente vai ter a lâmina de coração e a lâmina de vaso sanguíneo. E também nós teremos o estudo da anatomia do coração. Então, nessa nossa aula de hoje, nós teremos 3 momentos, né? Que é a análise de laminar digital, né? Que são 2 lâminas, para poder a gente analisar a histologia desse sistema. E nós também vamos abordar a respeito da anatomia do coração, que é um órgão tão importante para o nosso corpo, que propicia, né? Que nos ajuda a nos manter vivos, né? Que bombeia aí o sangue para todas as partes do nosso corpo, né? Então, a nossa aula de hoje, ela vai ser baseada nessa estrutura, nesse tema, e aí vocês vão o quê? Esquematizar através de desenho essas estruturas, e vocês vão, quem ficou responsável por me enviar o relatório, vai me enviar o relatório até na segunda-feira. Alguém gostaria de colocar alguma coisa antes da gente dar início? Posso dar início, turma? Vocês podem me sinalizar aí, está tudo certinho? Pode sim, Lara. Pode sim. Então tá ok. Deixa. Que é o nosso primeiro procedimento, né, que traz aí a histologia. Então, nós vamos buscar aqui as características histológicas e vamos analisar a lâmina de coração, tá? Então, essa lâmina ela é corada com hematoxilina e eosina e você vai, né, observar aí no microscópio óptico utilizando as objetivas de 4, 10 e 40. Lembrando que a objetiva aqui de 4, ela é que vai ser a primeira objetiva a ser utilizada, então nós vamos colocar a nossa lâmina, vamos focar as nossas estruturas de interesse aí no nosso tecido e a partir, né, da observação geral ali da exploração da lâmina é que a gente vai então colocar, né, nas objetivas maiores, ok? Então, o que vai ser identificado aqui nessa lâmina de coração? As camadas
da parede do coração. Então, o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio e as suas características. E aí, quando chegar no aumento de 40, depois que você fizer toda a exploração da lâmina, fizer a identificação das estruturas, aí você vai então esquematizar o que você está observando aí num caderno ou em um papel, ok? Então vamos lá para a gente colocar a nossa lâmina aí no nosso microscópio para a gente então seguir com a nossa aula. Vamos lá no nosso vídeo de colocação de lâmina no nosso microscópio. Então, colocando a lâmina no microscópio, nós vamos então para a nossa imagem. Então, o que que vocês vão observar aí na nossa imagem? A lâmina de coração. Então, o que que a gente consegue observar aqui nesse aumento que a gente está observando? Aqui, ó, no menor aumento, a gente vai ter uma visão geral da lâmina do coração. Essa região, né, que geralmente eles fazem o corte para que a gente analise a parte histológica, é a região ali dos ventrículos, tá? Então, eles pegam geralmente região ali de ventrículo. Então, se a gente olhar aqui, este daqui é o ventrículo esquerdo, este daqui é o ventrículo direito. Como que eu sei que um é o ventrículo direito e o outro é o ventrículo esquerdo? Esse ventrículo esquerdo aqui, ó, ele tem a parede, ó, muito mais espessa do que aqui, ó, o meu ventrículo direito, tá? Porque anatomicamente o ventrículo esquerdo tem a parede mais espessa que o ventrículo esquerdo, desculpa, tem a parede mais espessa que o ventrículo direito. Então, aqui, o que que nós vamos observar aqui? As 3 camadas. Então, eu vou pegar aqui, ó, as minhas 3 camadas, né? Então, eu vou ter o quê? Aqui, essa mais externa, que é o meu epicárdio, a minha mais interna aqui, que vai ser o miocárdio, e essa daqui mais interna, que reveste, né, toda essa superfície interna aqui do meu ventrículo, vai ser, então, o meu endocárdio. Ah, mas eu quero olhar aqui no ventrículo direito, não pode? Pode também. Vai ser a mesma coisa. Aqui na minha parede eu vou ter a mesma coisa. Ó, a mais externa aqui, o epicárdio, a intermediária aqui vai ser o miocárdio, e aqui a mais interna vai ser, né, o endocárdio, tá? Então, essas são as camadas que nós vamos observar, então. Vamos colocar, então, em maior aumento, para a gente observar ali essas camadas. Então, aqui no maior aumento, né, eu vou ter também a mesma coisa. Essa daqui, ó, vai ser a minha camada, né? Na verdade, ela é mais aqui assim, ó, né? É a minha camada epicárdica. Aqui, tudo isso aqui é o meu miocárdio, né, formado aí por músculo cardíaco, né? E aqui, ó, revestindo aqui internamente a minha câmara, né? Porque aqui vai ser a luz lá do meu ventrículo esquerdo, na verdade aqui é o ventrículo esquerdo. Então, essa camada interna aqui vai ser, então, o meu endocárdio. Vamos aumentar mais um pouquinho aqui para a gente observar, né? Vamos colocar no objetivo maior aí, para que a gente consiga observar essas características da parede do coração. Então, aqui eu tô, ó, né, na porção mais externa aí do meu ventrículo esquerdo. O que é que eu tô observando aqui? Aqui, ó, eu vou ter a minha camada epicárdica, tá? A minha camada epicárdica, ela é formada, né, que é o meu epicárdio aí, meu epicárdio ele é formado por uma camada que nós chamamos de epicárdica, tá? Então, eu vou escrever aqui. Meu epicárdio vai ter 2 camadas. Uma que é a epicárdica e uma que nós chamamos de subepicárdica. Tá? Então, aqui na minha camada epicárdica, o que que eu vou ter aí formando a minha camada epicárdica? Eu vou ter uma lâmina de tecido conjuntivo e revestindo essa lâmina de tecido conjuntivo assim, na parte mais externa, né? Então, na porção mais externa aí dessa camada, eu vou ter o quê? Eu vou ter um epitélio simples pavimentoso, que nós podemos chamar de mesotélio.
tá? Nós podemos chamar de mesotélio. E a minha camada subepicárdica? A minha camada subepicárdica, ela vai estar aqui, ó, abaixo da minha camada epicárdica. Então, isso aqui, ó, é a minha camada subepicárdica. Na camada subepicárdica, eu posso encontrar, por exemplo, tecido adiposo, como eu estou vendo aqui, né? Então, isso aqui, ó, é tecido adiposo, né? Isso aqui é um adipócito, é a célula adiposa. Então, a célula adiposa, ela tem essa característica aqui, ó. Ela é uma célula que tem o núcleo aqui, ó, deslocado para a periferia. Então, essa aqui é uma célula com núcleozinho deslocado para a periferia. Por que que é deslocado para a periferia? Porque esse tipo de tecido aqui é tecido adiposo branco ou amarelo, que a gente chama, tá? Então, esse tecido, a célula, ela tem dentro do citoplasma dela apenas uma gotícula de gordura. Mas essa gotícula de gordura, ela ocupa praticamente todo o citoplasma. E como ela ocupa praticamente todo o citoplasma, o que que ela faz? Ela acaba empurrando o núcleo ali para a periferia. Tá? Então, uma das características dessa camada subepicárdica é que ela pode apresentar aí, né, na sua constituição, tecido adiposo. Além do tecido adiposo, a gente também pode encontrar aqui nessa camada subepicárdica os vasos sanguíneos e também a presença de vasos linfáticos. Aqui para baixo, né, da camada subepicárdica, o que que eu vou ter aqui? Eu estou vendo o quê? Músculo estriado cardíaco. Então, essa região aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser o meu miocárdio, tá? Então, aqui, a minha camada aqui é o miocárdio, tá? É formado aí, né, pelo músculo estriado cardíaco, né? Formado lá por fibras longas, com um único núcleo mais centralizado, né? Esse núcleo com formato mais elíptico. Então, nesse tecido muscular cardíaco, eu também consigo encontrar lá os discos intercalares, né? Nessas fibras. Então, são essas características que eu vou observar aqui na lâmina de coração, nessa região aí do miocárdio. Então, vamos colocar aqui a região do miocárdio em maior aumento para a gente observar aqui as características histológicas, né? A morfologia, a forma dessas células que nós temos aqui, que são as fibras musculares estriadas cardíacas. Então, se a gente olhar aqui na nossa lâmina, ó, o que que eu consigo observar aqui na minha lâmina? Então, eu consigo observar aqui a minha fibra, tá? Então, isso aqui é uma fibra muscular estriada cardíaca. O meu núcleo aqui, ó, mais central e com esse formato elíptico, né? Com esse formato aí mais elíptico, eu consigo observar que essas células, elas são ramificadas, né? Ó, aqui então eu tenho uma célula, então a gente consegue ver que essas células, elas são ramificadas, e uma característica super importante, que é exclusiva do músculo cardíaco, é a presença aqui, ó, né? Desses discos intercalares. Então ali eu risquei aqui, eu tenho um, aqui, ó, eu tenho um outro disco intercalar, ó, formato dele assim, tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha melhor aqui, deixa eu ver se tem mais algum outro disco intercalar aqui. Eu olhando aqui na figura, não, aqui tem um comecinho de um disco intercalar aqui, mas a gente não consegue observar, né, a outro final, assim, onde termina esse disco intercalar. Por que que é difícil aqui, ó, a gente observar com clareza, né, com nitidez, o disco intercalar? Porque a nossa coloração é com hematoxilina e eosina. E o disco intercalar, ele não se cora muito bem com hematoxilina e eosina, tem que ser com colorações um pouco mais específicas, tá? Mas correndo a lâmina, a gente consegue observar, né, como a gente viu aqui, ó, né, a presença de, né, dá para ver ali com alguns discos intercalares marcados aí nesse tecido muscular cardíaco, tá? Então, é isso que nós vamos, então, observar aqui neste maior aumento, tá? Os discos intercalares, então aqui eu tenho meus discos, né? Discos intercalares. E também aqui a forma, né? A morfologia da fibra muscular cardíaca, tá? Lembrando que esse tecido forma aí 95%, né, da parede do coração. Continuando a analisar aqui, né, no maior aumento aqui, a gente
continuando aí, né, entrando, né, aí nessa parede, né, do coração. Então, nós vimos lá o epicárdio, o miocárdio. Aqui, ó, é miocárdio, né? Essa divisão aqui, ó, né? Até aqui eu tenho, isso aqui é miocárdio, né? Então, eu consigo ver aqui as fibras musculares cardíacas, né? Aqui, ó, essa região aqui é a região que nós chamamos de endocárdio, tá? Então, aqui a gente tem o endocárdio, que é, né, ali a camada que vai revestir internamente as câmaras cardíacas e também as válvulas cardíacas, tá? O endocárdio, então, vou escrever aqui, endocárdio aqui. O endocárdio, ele é formado, né, por uma camada de célula endotelial, tá? E abaixo dessa camada de célula endotelial, que é essa camadinha de célula aqui, então essa aqui é a camada de célula endotelial, abaixo dessa camada, isso aqui, ó, é chamado de camada subcárdica, tá? Aqui nós chamamos de subcárdica. Essa camada subcárdica, quais são as características histológicas aí dessa camada? Ela é uma camada formada por tecido conjuntivo e nessa camada a gente consegue observar a presença das fibras de Purkinje. Então aqui, ó, eu tenho fibra de Purkinje, tá? Aqui são fibras de Purkinje. Então, correndo a lâmina aí, Purkinje, aqui é um K, tá? Fibras de Purkinje, tá? Essas fibras de Purkinje, elas são extremamente importantes, né? Porque elas também são fibras musculares cardíacas, mas elas são fibras musculares cardíacas especializadas, né? O que elas têm de tão importante, qual é a função delas que as torna tão importantes? Essas fibras, elas têm capacidade tanto, né, são células que têm capacidade tanto de gerar potencial elétrico, né, como de conduzir esse impulso elétrico, esse impulso cardíaco, tá? Então, aí nessa camada subcárdica, a gente encontra aí a presença dessas fibras de Purkinje. Então, correndo a lâmina, você vai observar, né, a presença aí dessas fibras, ok? Então, essas são as características histológicas que precisam ser observadas aí na lâmina de coração. E agora nós vamos então para o nosso segundo procedimento, que também é uma análise histológica, mas aqui a gente vai analisar vaso sanguíneo, né? Nós vamos então observar, né, utilizando aí as objetivas de 4, 10 e 40, e nós vamos, na verdade, identificar aqui as camadas da parede dos vasos sanguíneos, tá? E também observar aí os capilares. É a mesma constituição? Todo vaso sanguíneo tem a mesma constituição? É isso que a gente vai observar, então, a partir de agora. E não esquecer, né, de esquematizar o que está sendo observado aí quando estiver usando a objetiva de 40 vezes, tá? Então, só para a gente relembrar, aqui as características histológicas dos vasos sanguíneos. Então, nós temos, né, os nossos vasos sanguíneos são o quê? São as artérias, as arteríolas, os capilares, as vênulas, as veias, tudo isso é vaso sanguíneo. A minha artéria, ela corre, né, ali dentro do sistema circulatório e ela se ramifica, né, em uma estrutura que nós chamamos de arteríolas. Tá? Então, as minhas artérias, elas vão se ramificando conforme elas vão correndo ali por dentro do sistema circulatório em arteríolas. Essas arteríolas, elas se ramificam formando os capilares. Esses capilares, eles vão se unindo, eles correm aí por dentro do sistema circulatório, vão se unindo e formam o que nós chamamos de vênulas. E as vênulas, elas se unem formando, né, veias aí de pequeno, médio e grande calibre, tá? Então, o nosso sistema circulatório é formado por esses vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, eles apresentam 3 camadas formando a sua parede, com exceção dos capilares.
Os únicos vasos sanguíneos que não têm 3 camadas formando a parede deles é o capilar, tá? Então, os demais todos, a parede é formada por 3 camadas. Quais são essas camadas? Essa aqui, roxinha, ó, mais interna, que nós chamamos de túnica íntima, tá? Então, essa mais interna é chamada de túnica íntima, ela é formada por esta camada, né? Esse epitélio aqui mais externo, e dentro aqui, ó, nós temos aqui uma camada de tecido conjuntivo, então essa é a túnica íntima. Nós temos aqui a camada intermediária aqui, que é chamada de túnica média, tá? A túnica média ela é formada por músculo liso, e nós temos a camada mais externa da parede dos vasos sanguíneos, que nós chamamos de túnica adventícia ou camada adventícia, que é formada aí por tecido conjuntivo, tá? Essas túnicas, então, formam a parede dos vasos sanguíneos. Na artéria, uma das principais características na artéria é que essa túnica média aqui, ó, ela é espessa, ela é bem espessa, se comparada com os demais vasos sanguíneos. E a túnica adventícia, ela é um pouco mais delgada do que a túnica adventícia que nós vemos lá nas veias. Então, se a gente olhar aqui do nosso outro lado da figura, nós temos aqui a veia, né? Um esquema mostrando a veia. Então, a veia também tem, ó, aqui em roxinho, a túnica, né? Aqui, ó, em roxinho, a túnica íntima. Aqui, né, em rosinha, meio avermelhado, a túnica média. Veja que a veia ela apresenta a túnica média mais fina, mais delgada do que a artéria. E aqui, ó, mais externa aqui na parede da veia, nós temos a adventícia. A adventícia na veia, ela é um pouco mais espessa do que a adventícia lá na artéria, tá? Então, essas características que diferenciam aí uma veia de uma artéria. Se a gente for olhar a luz, né, aqui do vaso sanguíneo, a veia, que é essa que eu estou mostrando aqui, ela apresenta uma luz maior do que a luz de uma artéria do mesmo porte, do mesmo calibre, tá? Então, essas são características histológicas importantes que diferenciam aí uma artéria de uma veia. Aqui, só para a gente ver, né, com mais nitidez, nós temos, então, aqui a artéria, nós temos aqui a veia, né, aqui é a luz da artéria, aqui é a luz da veia. Então, nós temos aqui essa parte, essa porção aqui mais, né, interna aqui, que é a túnica íntima. Essa camada aqui, ó, que é a túnica média, que é bastante espessa na artéria, e aqui a túnica adventícia na artéria, que é um pouco mais fina, ó, do que a túnica adventícia aqui na veia. Veja que a túnica média aqui, ó, ela é bem mais fina do que a túnica média na artéria, e nós temos aqui também, né, revestindo internamente a veia aqui, a túnica íntima. Se a gente olhar aqui desse lado, nós vamos observar aqui a presença, né, aqui nós temos um capilar, aqui nós temos uma arteríola. Claro que uma arteríola, né, de pequeno calibre. Então, a gente consegue ver aqui, ó, a túnica média, aqui a túnica íntima, e essa região mais externa aqui, a túnica adventícia. No meu capilar é diferente, eu não tenho essas 3 camadas formando a parede do meu capilar. O meu capilar, ele tem uma única camada aqui, ó, de células endoteliais, que nós chamamos de endotélio, tá? Então, ali é o endotélio. Endotélio, tá? Então, o capilar sanguíneo, a parede dele é formada por uma única camada de células endoteliais. Então, ele é diferente dos demais vasos sanguíneos porque ele não apresenta aí as 3 camadas, tá? Por que é importante a gente ter uma única camada aqui de células, né, revestindo aí o capilar? É importante porque o capilar é a região, né, é o capilar que vai promover, que vai levar o sangue para que aconteça as trocas, né, de nutrientes, de oxigênio, de glicose ali entre a célula e o sangue. Então, ele precisa ser fino suficiente para facilitar,
né, a ocorrência dessas trocas, tá? Então, por isso que ele é fino. Uma característica importante aqui que a gente falou, quando a gente estava falando de histologia de veia, é que a veia, as grandes veias, elas apresentam estruturas aqui no seu interior que nós chamamos de válvulas, tá? Essas válvulas nas veias são extremamente importantes porque elas vão facilitar o retorno do sangue para o coração. Eu só encontro válvula nas veias de grande calibre, tá bom? Só em veia ou depois lá em vaso linfático, é onde eu vou encontrar a presença de válvula. A gente falou aqui, ó, que a artéria, ela tem uma parede bem grande, bem espessa, né? Ali a túnica média, e isso tem uma grande importância, por quê? Porque essa parede espessa, ela vai suportar o sangue que sai direto do coração e que vai fluir ali naquela artéria, tá? Então, a artéria, ela recebe sangue sob alta pressão. Então, por isso, essa artéria, ela tem que ter uma parede, né, espessa e forte o suficiente para resistir a esse sangue sob alta pressão que chega ali. Ok? Então, vamos então agora observar, né, a nossa lâmina, então, de artéria. Vamos lá. Então, aqui nós temos a lâmina de artéria, então, uma visão geral da nossa lâmina de artéria. Aqui são, né, é a camada, é a parede da nossa artéria, que é formada lá pelas nossas 3 camadas. Vamos aumentar aí para a gente observar, então, a presença dessas 3 camadas. Aqui é a luz da minha artéria. Então, aqui eu vou ter a minha camada, né, que nós chamamos de túnica íntima. Isso aqui é músculo liso, né? Então, aqui eu tenho a minha túnica média. Veja que ela é bastante espessa, que é uma das características da artéria, ter a túnica média bem espessa. E isso aqui, ó, tá? É porque está deslocado por conta do processamento histológico, mas isso aqui é a adventícia, tá? Então, aí, as 3 camadas que formam, né, a parede da minha artéria, ok? Aumentando aqui um pouquinho só para a gente observar melhor. Então, aqui eu tenho, ó, exatamente essa região aqui é aquela minha camada, a minha túnica íntima, né? Que eu tenho ali um epitélio revestindo e embaixo eu tenho, logo abaixo eu tenho tecido conjuntivo. E aqui, ó, veja que tudo isso aqui é músculo liso, né? Isso aqui é, né, o que nós chamamos de túnica média, tá? Aquela região da túnica média que é bem espessa aqui na minha artéria. E ainda, né, nós temos aqui, só para a gente completar, aqui já no grande aumento, aqui a minha túnica média, músculo liso, e aqui, ó, a minha camada mais externa da parede da minha artéria, que é a minha adventícia, ok? Só para a gente reforçar aqui, então, nós temos aqui, na verdade, né, a representação aqui de 2 vasos sanguíneos. Claro que nós temos uma veia e uma artéria de menor porte, de menor calibre. Essa é a veia, ó, aqui a camada média é fina, né? Aqui formando aqui esse vaso sanguíneo. E olha aqui a artéria com uma camada, né, média bem espessa aí formando a sua parede, tá? Então essas são as principais características aqui histológicas dos vasos sanguíneos. Então, olhando aqui em maior aumento, isso que é exatamente o que eu estava mostrando, a camada média aqui, né, mais fina do que a camada média aqui. Aqui a gente consegue ver bem, ó, né, a camada íntima e aqui fora, ó, a adventícia, tá? Então, aqui a gente não consegue ver tão bem, a adventícia está deslocada, mas essa é a região da adventícia aí na veia, ok? Então, aqui só para a gente visualizar, o capilar sanguíneo, mais uma vez, ó, uma única camada, né? Ó, aqui também, ó, uma única camada de célula endotelial e a presença aqui dentro, ó, né? A gente consegue até observar aí a presença das células sanguíneas. Então, aqui mais uma vez, o capilar com uma única camada de célula endotelial aqui e a presença aí das células sanguíneas no interior aí do nosso capilar. Então, agora a gente pode, então, começar o nosso terceiro procedimento, que é o procedimento em que nós vamos, né, para a bancada com as nossas peças anatômicas sintéticas. Lembrando que nós vamos reconhecer as estruturas do coração e das principais artérias e veias do corpo.
Nesse procedimento, não pode esquecer do atlas de anatomia, porque vai ser ele que vai te auxiliar aí na hora de identificar as estruturas que são solicitadas aqui no desenvolvimento da nossa prática. Então, é ápice do coração, faces cardíacas, os sulcos cardíacos, os vasos da base do coração, átrio, ventrículo, as válvulas cardíacas, né? Então, atrioventriculares, as semilunares também, o septo interventricular e o septo interatrial. Então, são todas essas estruturas, além também, né, das nossas principais artérias e veias aí que formam o nosso organismo, tá? Então, essas são as estruturas que nós vamos identificar aí nas peças anatômicas. Então, usa o atlas para ajudar na identificação, localiza no atlas a estrutura e procura, né, essa estrutura aí na sua peça anatômica sintética. Então, antes da gente começar, a gente vai revisar alguns conceitos que são importantes para serem feitos, realizados nessa aula. Então, só para a gente relembrar lá, as faces do coração, aqui eu tenho o ápice do coração, a base do coração, essa região aqui, né, é a minha face direita ou pulmonar direita, aqui a minha esquerda ou pulmonar, aqui abaixo, né, nós vamos ter a diafragmática, formando então aí as faces do coração. Só para a gente, então, relembrar e procurar aí essas estruturas, né, na nossa peça anatômica sintética. Aqui, para a gente relembrar, né, os sulcos do coração. Então, eu vou ter aqui este sulco aqui ele aparece, né, aqui em cima dele com um tecido adiposo, aí em cima desse sulco. Esse sulco é o sulco interventricular anterior, tá? Então, ele é um sulco mais raso. Ele está aqui nessa face que nós chamamos de face externo-costal, né, do coração, e ele vai delimitar, né, externamente aí os ventrículos direito e esquerdo, nessa face aí externo-costal do coração. Nós temos aqui, ó, o sulco que nós chamamos de sulco coronário, tá? Esse sulco, ele é um sulco profundo e ele circunda, que aqui a gente não vai ver, mas se a gente olhar aqui, ó, que é a face posterior do coração, ele tá aqui, continuando aqui, tá? Então, ele é um sulco profundo, ele circunda a maior parte do coração e ele vai marcar aí a fronteira externa, né? Nós estamos falando aqui de anatomia externa, tá? Entre os átrios e os ventrículos. Então, o que está para cima é átrio, o que está para baixo é ventrículo, tá? Para cima do sulco, para baixo do sulco. Na face posterior do coração, ou seja, a gente virar o coração, né? Olhar a costa ali do coração, o que que a gente vai ver? Aqui, ó, o sulco coronário, que eu falei que ele vai circundando aí, né, a maior parte do coração, e aqui, ó, nós vamos ter o sulco interventricular posterior, tá? Que vai dividir aí externamente os ventrículos direito e esquerdo aí nessa face posterior do coração, tá? Então, esses são os sulcos aí cardíacos que precisam ser aí identificados nas peças anatômicas. Nós também vamos observar, né? Nessa figura a gente consegue ver o quê? A distribuição dos vasos da base do coração. Então, aqui, ó, nós temos a base do coração. Então, quais são os principais vasos que nós temos aqui? Nós temos aqui a veia cava superior, que vai chegar aqui no átrio direito, a veia cava inferior aqui, que chega também no átrio direito, que traz sangue da periferia, né, sangue venoso, para o átrio direito. Nós temos aqui, ó, o tronco, essa região aqui é o tronco pulmonar, ele se divide aqui nas artérias nas artérias pulmonares, né, esquerda e para cá, direita. Nós temos a artéria aorta, né, então essa região aqui nós chamamos de aorta ascendente, arco aórtico e aqui, de fato, a aorta, né? A aorta, ela se subdivide aqui em 3 ramos. Esse ramo aqui é o tronco braquiocefálico, tá? Braquiocefálico. Esse daqui é a artéria carótida comum e essa daqui é a artéria subclávia esquerda, tá? Então, esses são os ramos aí da artéria aorta.
A artéria aorta, né, ela aqui nessa região, né, no início da aorta ascendente, ela se ramifica em duas, ó, artérias aqui, que são essas artérias aqui, que são as artérias coronárias, tá? Que são as artérias coronárias aí, direita, e a artéria coronária esquerda. Essa direita aqui, que é esta daqui, ela vai se dividir em ramo interventricular posterior, que está na região posterior, a gente vê do lado, né, posterior do coração, e também o ramo aqui que vai percorrer essa região aqui do coração, que nós chamamos de ramo marginal, tá? Que corre aí no sulco, aqui vai correr no sulco coronário, na região aqui, mais também ao longo da margem direita do coração. Esse ramo aqui que nós chamamos de coronária esquerda, ela vai se dividir em ramo interventricular anterior e circunflexa. Circunflexa é essa aqui e o interventricular anterior é essa daqui, principal aqui, que nós estamos observando. Tá? Nós temos ainda aqui as veias pulmonares, né? As veias pulmonares, elas trazem o sangue lá do coração, do pulmão, o sangue que foi oxigenado no pulmão para o coração, né? Formando então aí as principais, né? Os principais vasos aí que emergem dessa região que nós chamamos de base do coração. Então agora nós vamos começar aí nas peças anatômicas, né? Para identificar essas estruturas. Vamos lá então identificar essas estruturas. Então nós temos aí o coração localizado no mediastino, como eu falei, dentro da caixa torácica, né? Removendo aí os pulmões para a gente conseguir observar. Então, nós temos aí o coração no mediastino medial, ele está apoiado sobre o diafragma, então uma, né, das delimitações dele é o diafragma, ele é delimitado inferiormente pelo diafragma, lateralmente ele vai ser delimitado aí pelos pulmões direito e esquerdo, e também, né, delimita aí a localização do coração, né, internamente aí, vai ser delimitado, né, além, né, das paredes do pulmão aí, também aí pelo esôfago, que eu estou apontando, e também pela traqueia, tá? Então, aí a região da traqueia, a região da carina aí na traqueia, e, né, a traqueia depois ela se subdivide, então essas subdivisões também vão acabar delimitando aí essa localização, essa região onde o coração está, então, localizado. Recolocando aí o coração, né, no lugar, nós vemos aí que o coração, ele, né, tem essa posição mais oblíqua, com o ápice voltado para a esquerda e a base voltada para a direita, né? Ele está apoiado aí no diafragma, né? Então, aí nós temos o ápice do coração, a base do coração, a face pulmonar direita, né? A face direita, a face esquerda, e nós temos aí, ó, essa face aí embaixo, tá? Essa face que se apoia aí sobre o diafragma é a face diafragmática, tá? Então, essas são as faces aí do coração. Olhando externamente o coração, então, nós vamos ter aí, né? A gente consegue observar a face direita, a face esquerda do coração, o ápice do coração. Nós temos aí a região da base do coração, de onde emergem esses principais vasos sanguíneos do nosso corpo, né? Então, eles emergem dessa região, eles surgem dessa região. Nós temos aqui, né, a região posterior aí do coração. Então, nós temos aí as artérias e veias coronárias também, mostrando aí o sulco, né, aí nessa região posterior do coração. Nós temos na região anterior todo o coração, né, sendo aí irrigado pelas veias e artérias coronárias. Essas artérias coronárias, elas surgem a partir da artéria aorta. Aí nós temos, né, também a artéria coronária, vai suprir toda a parede do coração. Essa daí, né, aí que nós temos nessa região, aí a aorta, arco aórtico, aí os ramos da aorta, né? O primeiro em azul que eu mostrei era o tronco pulmonar, que forma lá as artérias pulmonares, veia cava superior, veia cava inferior. Nós temos ainda, né, aí a cava inferior por onde o sangue vai entrar, né, dos átrios, e a cava superior também. Aí são as artérias pulmonares e as veias pulmonares, tá? Então, esses são os grandes vasos que nós temos aí. Tronco pulmonar,
que depois se subdivide aí em artéria pulmonar, que é essa região que eu estou apontando, né? Direita ou esquerda, aí são as veias pulmonares que trazem o sangue lá do pulmão para o coração. Então, removendo aí só para ficar mais fácil para a gente observar, né? Então, aqui nós temos, ó, né, as estruturas, os vasos sanguíneos da base do coração, tronco pulmonar, se divide aí em duas artérias pulmonares. A aorta ascendente, ó, aí a aorta ascendente, tronco aórtico, arco aórtico e depois a aorta propriamente dita, tá? Então, esses são os vasos aí que emergem da base do coração, ok? Então, recolocando no lugar aí, para a gente continuar, então, vendo a anatomia aí do coração, nós temos ainda aí a aurícula direita, tá? Ali, né, a aurícula é essa pontinha, esse triângulozinho aí na frente, ventrículo direito, átrio direito, e essa pontinha que eu apontei primeiro, aurícula esquerda, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tá? Então, essas são as regiões. Aí a aurícula esquerda, as veias pulmonares esquerdas, veia pulmonar esquerda, ok? Que são aí os vasos aí do nosso coração, certo? Então, aí mostrando o seio coronário, né? O sulco coronário, o seio coronário, que é essa veia, né? Que tá ali, que se ramifica aí na parte posterior do coração, tá? E aí as veias e artérias coronárias que nutrem a parede do coração, tá? Então, toda a parede do coração, ela é nutrida aí por essas veias e artérias coronárias, ok? Então, essas são as estruturas que nós vamos observar aí com a utilização do Atlas no na nossa peça anatômica sintética. Continuando a falar de coração, então vamos lá para o nosso slide para a gente rever algumas características anatômicas aqui internas do coração. Então, o coração ele tem 4 câmaras, né? O átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo. Ele apresenta também 4 válvulas. A válvula atrioventricular direita, ou antigamente ela era muito chamada de tricúspide. A válvula atrioventricular esquerda ou bicúspide. Bicúspide por quê? Porque ela tem 2 válvulas, tá? Por isso que ela é chamada de bicúspide. E também aqui a válvula aórtica e aqui, ó, bem aqui escondidinho aqui, a aórtica não, aqui a válvula pulmonar, tá? Porque ela vai permitir a passagem do sangue aqui para a artéria pulmonar e bem aqui escondidinha a válvula aórtica, tá? Então, são características aí da anatomia interna do coração. Nós temos aqui, separando os 2 ventrículos, o septo interventricular, tá? Então, aqui tá errado, aqui é septo interventricular. E entre, né, os átrios aqui, que a gente não consegue ver, que seria mais ou menos por aqui, nós temos o septo interatrial. Então, veja aqui que a parede do ventrículo esquerdo ela é mais espessa que a parede do ventrículo direito, né? Então, isso é uma característica aí anatômica, né, interna do coração. Continuando a falar aí da anatomia interna, é a mesma foto, né? Só que uma foto mais em que a gente tem alguns outros detalhes que na outra a gente não consegue observar. A mesma figura, nós vamos ter o quê? Átrio direito aqui, átrio esquerdo aqui. Nós temos aqui ventrículo direito e aqui ventrículo esquerdo, tá? Na parede anterior aqui, ó, do átrio direito, essa parede anterior, ela é uma parede mais áspera, tá? Por que que ela é mais áspera? Porque ela tem aí, nessa parede, nessa porção mais anterior, a presença de cristas musculares que nós chamamos de músculos pectíneos, tá? E esses músculos, eles acabam aí se estendendo dessa porção anterior até ali aquela região da aurícula direita. A porção posterior aqui do átrio, ela é lisa, tá? Então, eu vou ter esses músculos pectíneos só na parede anterior do átrio direito. Nós temos aqui, ó, a gente consegue observar aqui o septo interatrial, que separa aí átrio direito do átrio esquerdo, e nesse septo interatrial, nós vamos ter uma depressão mais ou menos nessa região aqui, ó, tá? Que na verdade está mais deslocado aqui. Nós temos uma depressão que nós chamamos de fossa oval,
tá? Na verdade, a fossa oval, ela é um remanescente aí do forame oval, tá? Então, lá no desenvolvimento embrionário, né, no desenvolvimento do feto, existe uma passagem aí entre esses dois átrios, que é esse forame oval. Mas, com o desenvolvimento, né, ele fecha assim que o bebê nasce, essa passagem, esse septo, ele se fecha e fica esse remanescente aí, que é a fossa oval. Na parede interna do ventrículo, nós vamos ter o quê? Ó? Aqui na parede interna dos ventrículos, a gente consegue ver que tem umas rugosidades, né? Essas rugosidades, na verdade, são feixes de fibras musculares, tá? São feixes de fibras musculares cardíacas, que nós chamamos de trabéculas cárneas, tá? E essas trabéculas cárneas, elas vão também fazer parte do sistema de condução cardíaco, tá? As válvulas das válvulas atrioventriculares, tá? Elas vão estar aqui conectadas, ligadas aqui, ó, essas válvulas, ó, elas vão estar conectadas aqui a essas estruturas, a essas trabéculas cárneas aí, por esses cordões ou essas cordas aqui que nós chamamos de cordas tendíneas, tá? Então, essas cordas tendíneas ligam aqui a válvula da válvula atrioventricular até aqui essa estrutura que nós chamamos de músculo papilar, que na verdade é uma trabécula cárnea, mas é uma trabécula cárnea em um formato aí que lembra aí um cone, tá? Então são os músculos papilares. Então se a gente olhar aqui nessa figura, é exatamente isso aqui, ó. Isso aqui são as cordas tendíneas, isso aqui, ó, é o músculo papilar aí, que na verdade é uma trabécula cárnea aí, mas com um formato aproximado aí de um cone. Aqui só pra gente ter uma noção, né? É um corte aqui dos ventrículos pra gente observar exatamente aqui que o ventrículo esquerdo, a parede dele é mais espessa que o ventrículo direito. Por que que é mais espessa? Porque o trabalho executado aqui pelo ventrículo esquerdo é maior do que o executado aqui pelo músculo do ventrículo direito. Por quê? Porque aqui o ventrículo direito, ele vai bombear sangue para onde? Ele vai bombear sangue aqui para os pulmões, né? Então ele bombeia sangue para uma distância curta e o sangue que chega aqui no átrio direito, que vai para o ventrículo direito, ele chega com baixa pressão. Então ele bombeia um sangue de baixa pressão a uma distância curta. O ventrículo esquerdo, ele já vai ter que bombear esse sangue, né, aqui através da aorta, para todo o nosso organismo. Então, ele tem que exercer uma força muito maior, bombear esse sangue com muito mais força para que alcance todos os nossos tecidos. Então, a carga de trabalho exercida aqui pelo ventrículo esquerdo é muito maior e, por isso, a parede do ventrículo esquerdo, ela também é muito maior do que a do ventrículo direito. Então, agora a gente vai lá para a nossa peça anatômica para a gente identificar essas estruturas. Vamos lá, então. Então, aí o coração aberto, nós temos então, né, a anatomia interna do coração. Aqui nós temos o átrio direito. Então, sendo mostrado o átrio direito, o átrio esquerdo, né? Septo interatrial. Aí é a entrada, né, da veia cava superior no átrio direito. Essa região aí que eu estou apontando é o ventrículo direito, né? Aquela lá é a válvula atrioventricular direita, ventrículo esquerdo, septo interventricular, septo interatrial e interventricular. Ok? Nós temos aqui a válvula atrioventricular direita, que vai levar o sangue do átrio direito para o ventrículo direito, né? Aqui o sangue vai do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, através dessa válvula lá que foi apontada, que é a atrioventricular esquerda. Aí, para mostrar, né, a presença, né, dos músculos pectíneos aí, ó, aí nós temos o músculo papilar, né, onde se insere, então, as nossas cordas tendíneas, tá? Esse daí que eu tô segurando que não tá ficando aí no lugar, é a corda tendínea que vai estar ligada aí a esse músculo papilar, tá? Essa estrutura aí, ok? Então, mais uma vez aí, ó, a corda tendínea ligada ao músculo papilar, né? E aí a parede do ventrículo esquerdo, que é mais espessa aí que a parede do ventrículo direito, tá?
Então, essas estruturas que nós temos que observar aqui quando a gente estiver observando a anatomia interna do coração, ok? Os ventrículos, músculos, aí os músculos papilares, as cordas tendíneas, né? E aí por onde o sangue vai fluir, né? E daí do ventrículo esquerdo vai ter que ir para todo o nosso corpo e isso vai acontecer via, né, a nossa artéria aorta, ok? Então aí ápice do coração, base do coração, válvula, válvula, né? Formando aí o limite entre átrio e ventrículo. Aqui nós temos o átrio direito, essa região aí, esse local que está mostrando aí é o ósteo, né, do seio venoso. Então o seio venoso ele passa aí na porção posterior do coração e ele adentra aí o átrio direito, tá? Aí por essa região que é o ósteo do seio venoso. Ali nessa parede aí que é o septo interatrial, ó, nós vamos ter uma depressão que é a fossa oval lá que nós vamos então procurar, tá? Então essa região que eu estou apontando aí é a região da fossa oval. Então olhando o outro lado do coração, a região interna aí do coração, nós temos aí então aí é o ventrículo esquerdo, né? Aí é o átrio direito. Então aí para mostrar exatamente aí a questão, né, dos músculos pectíneos, né, presença aí das cordas, também das cordas tendíneas lá para a gente observar todas essas questões. As artérias aí da base do coração também podem ser observadas aí, então dá para aproveitar e observar aí. Aqui nós conseguimos observar a válvula pulmonar, tá? Porque nós estamos olhando o ventrículo direito, aí a válvula aórtica, tá? Porque nós estamos aí no ventrículo esquerdo, ok? Então, essas estruturas precisam ser observadas e identificadas aí quando for, então, analisar a anatomia interna do coração. As aurículas, mais uma vez para mostrar, né, as veias pulmonares, ali a artéria pulmonar, a aorta, e aí nós temos, então, as artérias e veias coronárias, ok? Mostrando aí toda a anatomia aí do coração, ok? Aí, mais uma vez, as artérias e veias coronárias aí, seguindo por todo o coração, nutrindo a parede do coração, o seio, né? Aí também, mais uma vez, fazendo toda essa nutrição da parede do coração, ok? Então, continuando aí a falar do coração, vamos lá ao nosso slide, então, para a gente continuar um pouquinho da anatomia do coração. Aqui para falar, né, que essas válvulas, elas, na verdade, elas formam aí o que nós chamamos de esqueleto fibroso do coração, e a grande importância, né, desse esqueleto fibroso aqui do coração, formado pelas válvulas, é que, além de formar, né, a estrutura base aí para essas válvulas cardíacas, esse esqueleto fibroso, ele também evita, né, essas válvulas, elas se estiquem por demais, né, quando o sangue está passando ali. E elas também servem aí de ponto de inserção para os feixes das fibras musculares cardíacas e também vão atuar como um isolante elétrico entre o átrio e os ventrículos, tá? Então, aqui só para a gente mostrar as válvulas que formam esse esqueleto fibroso aí no coração. Olhando ainda aqui, né, as válvulas, elas podem estar abertas ou fechadas, elas se abrem quando o fluxo de sangue vai passar através dela e se fecha, né, quando esse sangue ele vai então deixar de passar aí de um compartimento para o outro. Então, se a gente olhar aqui, ó, o meu sangue, né, aqui, que é o meu ventrículo esquerdo, vai sair aqui do meu átrio esquerdo, passar através da minha válvula e aqui chegar no meu ventrículo esquerdo. Quando o meu coração bombeia, ou seja, quando ele contrai esse ventrículo esquerdo, esse sangue vai ser ejetado aqui, ó, através da minha válvula aórtica em direção à minha artéria aórtica para que seja então bombeada, né, levada aí esse sangue para os demais tecidos do meu corpo. Aqui então, mais uma vez, né, as nossas válvulas aqui, a minha tricúspide e bicúspide, né, as atrioventriculares estão fechadas e aqui as minhas semilunares, que são a aórtica e a pulmonar, elas estão abertas. Ou seja, o meu sangue está indo do meu ventrículo, né, para
o meu pulmão, no caso do ventrículo direito para o pulmão, e do meu ventrículo esquerdo para a minha artéria aorta, para ser distribuído, né, para os meus tecidos, né? Então, quando esse sangue ele passa através da artéria, quando ele chega aqui no ventrículo, da artéria não, da válvula, desculpa, quando ele chega no ventrículo, essa pressão que ele vai exercendo aqui na parede do ventrículo faz com que aqui, ó, exerça uma pressão na válvula aórtica e a válvula se abre e o sangue vai então fluir através da aorta. Essa mesma pressão aqui que abre a válvula aórtica fecha essa válvula bicúspide aqui, tá? Evitando que o sangue retorne ali para o átrio. E o coração, ele tem algumas células que produzem, né, que geram potencial de ação e com isso, né, geram potencial elétrico. Então tem células que são autoexcitáveis e isso é importante porque essa geração de potencial de ação vai levar à contração dessas fibras musculares cardíacas. E é essa contração que vai resultar, né, no bombeamento, no batimento cardíaco e no bombeamento do sangue. Onde que nós temos essas células? Aqui no nó sinoatrial, no nó atrioventricular e aqui, ó, nas fibras de Purkinje, tá? Nós temos essas células. As minhas células do nó sinoatrial são as que são consideradas o marca-passo, né, do coração, as células marca-passo. Por quê? Porque elas, né, a geração de potencial de ação delas é muito mais rápido do que das demais células autoexcitáveis. Então, ela dita o ritmo do batimento cardíaco e, por isso, ela é considerada célula marca-passo, né? O nó sinoatrial é o marca-passo cardíaco. O fluxo do potencial elétrico vai iniciar aqui no nó sinoatrial, vai ser levado aqui para o nosso nó atrioventricular, percorrer aqui, ó, as fibras de Purkinje e depois, né, aqui o músculo cardíaco, promovendo assim, então, a contração aí do coração. Então, agora nós vamos lá, mais uma vez, para nossas peças, para a gente analisar a estrutura aí dos nossos vasos, do nosso coração. Vamos lá. Então, aqui nós vamos avaliar, né, analisar, identificar os principais vasos sanguíneos. Então, aqui nós vamos ter em azul as veias e em vermelho a artéria. Nós temos aqui, então, a veia cava superior, que chega no coração. Em vermelhinho que eu estou apontando aqui é a aorta ascendente, né? Então, aqui a veia cava superior, aqui a aorta ascendente. Aqui, né, nós temos aqui a aorta ascendente com seus 3 ramos, né? Então, veja que nós temos aqui os nossos 3 ramos da aorta ascendente aqui, né? Então, aqui, este ramo vai inervar aí, né, todo o membro superior. Então, é a subclávia, né? A artéria subclávia. Aí, nós temos a jugular, né? A jugular esquerda, no caso aí do nosso manequim, né? E nós temos aqui também a bracocefálica, que também vai irrigar aí região de pescoço e também ombro, membro superior, tá? Nós temos, então, aí a aorta, ela continua, né? Ela desce, né? Como a aorta torácica, aí é a aorta abdominal, e depois a aorta, ela se divide em artéria ilíaca comum e depois em artéria femoral, irrigando todo o membro inferior, certo? Então, essa daí é a artéria aorta. Aí nós temos a veia cava superior, né? Na verdade, o sangue chega, né, da periferia aí pela veia cava superior, né? Vem aí a partir da veia braquiocefálica, né, da veia subclávia e vem de todas aí as regiões do nosso corpo, né, que é mostrando aí em azul, para aí a veia cava superior. Aí embaixo nós temos a veia cava inferior, ela vai se dividir aí em veia ilíaca comum, tá? Então, aí nós temos a veia ilíaca comum, em azulzinho aí, que traz todo esse sangue venoso aí da periferia em direção ao coração. Então, aí mostrando em azulzinho também a veia renal, tá? Que desemboca também na veia cava inferior,
formando aí os principais vasos sanguíneos, né, do nosso organismo, que a gente vai então identificar. Então aí a cava superior, tá? Mostrando aí então aí as principais veias e artérias do nosso corpo, ok? Então nós vamos finalizando aqui a nossa aula, nossa terceira aula. Estão me ouvindo, turma? Estamos, Lara. Sim, Lara. Então, pessoal, nós finalizamos aí a parte cardiovascular, né, referente a essa disciplina. Então, o nosso foco hoje é em estudar essa disciplina, né, a parte o sistema cardiovascular ou sistema circulatório. A gente conseguiu, através desse estudo, compreender um pouquinho sobre a estrutura histológica, né, de um sistema tão importante, né, para o nosso organismo, e também nós estudamos anatomia, essa última parte foi muito interessante a respeito da anatomia e do nosso sistema cardiovascular, dando foco para o coração, né? As estruturas do coração e sempre correlacionando com suas funções. Então, a gente pode observar que o nosso coração é composto por diversas estruturas, né? Diversas válvulas aí que funcionam de forma tão perfeita para que o quê? Para que ocorra o bombeamento do nosso sangue e para que a gente consiga manter aí o bom funcionamento do nosso sistema aí cardiovascular. E aí eu abro para vocês agora, se quiser fazer algum comentário, falar algo que chamou atenção na medida que vocês foram, né, foram participando aí, foram assistindo a aula, o que mais chamou a atenção de vocês? Vocês gostariam de colocar alguma coisa? Acho importante vocês colocarem, né, a opinião de vocês, o que mais chamou atenção em relação ao estudo aí desse sistema. Eu achei bastante interessante na hora que a professora fez aquela orientação ali do coração, né? O ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, que até mesmo a minha mãe teve um infarto nessa região do esquerdo. Então ficou assim bem claro para mim agora, eu consegui assim, interpretar legal como que foi a fase ali do infarto naquela situação, naquele período ali do infarto do ventrículo direito. Muito bom a sua colocação, Larice, porque nós chegamos né, não sei se vocês se recordam, eu sempre falo com vocês, né, nós, né, vocês como futuros enfermeiros, a gente vai se deparar com diversas patologias, né, a gente vai ajudar a tratar, cuidar de diversas patologias, mas se a gente não souber, né, como que funciona o nosso corpo, as estruturas que compõem o nosso corpo, a gente não consegue entender algumas doenças que acometem o paciente. Então, foi muito bom sua colocação em relação ao infarto, porque você agora entendeu de forma histológica e anatômica como que se deu esse processo. Então, a gente sempre tem que associar, né, os problemas patológicos aí com a parte anatômica, porque se a gente não consegue entender como que funciona isso de forma histológica, de forma anatômica, como que a gente vai conseguir entender que aquele sistema ali deu algum tipo de problema que propiciou alguma doença. Então, a gente sempre é importante a gente realizar essa correlação. Muito bem colocado aí a sua observação. Alguém gostaria de Outro ponto colocar? também, Pode falar. outro ponto também, não sei que o pessoal observou, foi da parte da safena, né? Que liga a principal, a safena mesmo, né? Qual é tipo assim, a importância dela? E às vezes muitos dos médicos, né, faz a retirada da safena inteira.
igual a professora explicou ali, é a principal, cara. Então, se tirar tudo, tudo bem que às vezes tem que tirar, né? Mas ela é um principal ali, né? Que ela vai substituir se em caso de outra, se no coração precisar de fazer alguma coisa, ela também serve para isso, né? Então, achei bem interessante daquele bonequinho que ela explicou bem detalhado mesmo. Sim, muito bom sua colocação. Vocês gostariam de colocar mais alguma coisa? Uma coisa que chamou a atenção de vocês? Então, turma, a gente finaliza aí a nossa aula de hoje. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Eu vi que ligaram o microfone. Não, tranquilo lá. Tranquilo. A Sim. gente finaliza, né, a nossa aula de hoje. Eu acredito que foi uma aula bem dinâmica, bem bacana aí, Sim. que nos trouxe, que nos facilitou, né, em relação ao associar nessa parte anatômica com o funcionamento dela no nosso corpo. Então, deu uma visão bem interessante em relação a isso, né? Então, nós finalizamos aí a nossa aula de hoje, né? Nossa terceira aula prática da disciplina. E aí a gente se encontra novamente na terça-feira, tá? Às 7 horas, onde a gente vai discutir aí sobre a aula atividade 3. Tá bom, turma? Uma boa noite, um bom final de semana para vocês. E a gente se vê na terça-feira. Sim, ótima noite. Ótima noite aí, turma. Boa noite, galera. Boa noite, Amara. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite.